Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre João Batista. Quem foi João Batista? É o que vamos ver agora. João Batista, o último dos profetas, que anunciou a vinda de Jesus. Ele era primo de Jesus e preparou o caminho para o seu ministério. O Antigo Testamento dizia que um profeta viria um pouco antes do Messias para anunciar que ele estava chegando, como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 3. Esse profeta foi João Batista. Ele pregou arrependimento e preparou as pessoas para a mensagem de Jesus. O nascimento de João Batista. Os pais de João Batista eram Zacarias, um sacerdote idoso. Ele e sua esposa Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus, eram tementes a Deus. Mas Isabel não podia ter filhos, pois era estéril. Um dia, Zacarias foi escolhido para oferecer incenso no interior do santuário de Deus. No santuário, ele viu o anjo Gabriel, que lhe disse que ele teria um filho chamado João. Gabriel explicou que o menino seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento e teria um ministério muito importante, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Incrédulo, Zacarias perguntou como seria possível, porque ele e Isabel eram idosos. Gabriel repreendeu por sua falta de fé e Zacarias ficou mudo até o nascimento de seu filho. Os parentes queriam chamar o menino de Zacarias, mas Isabel insistia que seu nome era João. Então Zacarias escreveu: seu nome é João. E ele voltou a falar, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 62 ao 64. João Batista cresceu e ficou forte. Ele viveu no deserto até começar seu ministério. Não bebia álcool, vestia roupa de pelos de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. O ministério de João Batista. João Batista andava pela região do Rio Jordão e pregava que as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados para serem perdoadas. Ele avisava que Deus pune o pecado e que ninguém iria escapar só por ser judeu de nascimento. Era preciso se arrepender e viver de maneira que agrada a Deus. A pregação de João atraiu muitas pessoas e ele ficou com vários discípulos. João batizava quem se arrependia no Rio Jordão, como sinal de sua purificação do pecado. Algumas pessoas pensavam que ele era o Messias, mas ele explicava que alguém maior que ele estava chegando, que iria batizar com o Espírito Santo, como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 7 ao 8. Um dia Jesus chegou para ser batizado. João não quis, porque sabia que Jesus era superior a ele, mas Jesus insistiu. Quando João batizou Jesus, ele viu uma pomba descer e uma voz proclamar que Jesus era o Filho de Deus. A partir de então, João passou a anunciar Jesus como o Messias, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 29 ao 31. A morte de João Batista. João Batista confrontou o rei Herodes por seu adultério com a esposa de seu irmão e seus outros pecados. Mas em vez de se arrepender, Herodes ficou zangado e lançou João na prisão. Herodes tinha medo de matar João porque ele tinha o apoio do povo. Mas um dia ele fez um juramento mal pensado à filha da mulher com quem adulterava. Foi até ele e o obrigou a lhe dar a cabeça de João Batista, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 6 ao 10. João foi decapitado na prisão, mas seu legado continuou vivo. Seu trabalho preparou os corações do povo para receber Jesus. Amém, glória a Deus. A vida de João e seu ministério foi tremendo. Ele pregou sobre arrependimento, né? Que todos têm que se arrepender se quiser ver a glória de Deus.
se quisermos ver a glória de Deus. É somente nos arrependendo dos nossos pecados, né, confessando os nossos pecados diante de Deus, recebendo Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, que nós alcançaremos o céu. E João Batista, o último dos profetas, não é diferente. Primo de Jesus. A missão dele era pregar, era preparar o caminho para a entrada de Jesus. Que Jesus estava vindo para batizar, né, o Espírito Santo. Depois que nós recebemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E como é grande o amor de Deus por cada um de nós, se entregando na cruz do Calvário por amor a toda a humanidade, mas como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele morreu por todos, mas nem todos querem receber o Senhor Jesus. É somente para aquele que crê e confessar, se arrepender e deixar os seus pecados, que a salvação se estenderá para essa pessoa. E essa era a pregação de João Batista, que o povo tinha que se converter, se arrepender, e hoje não é diferente. Hoje, Jesus nos chama ao arrependimento, chama todo aquele que ainda não confessou seus pecados, que ainda não abriu seu coração, porque Jesus é um cavalheiro, ele não invade a privacidade de ninguém. Como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é a mensagem do verdadeiro evangelho, que Jesus veio, desde o princípio foi assim. Desde o princípio, os profetas, né, desde o Gênesis, já anunciava que um dia chegaria, né, o Filho do Homem. Ele se fez homem, desceu do céu, teve seu ministério de levar as pessoas ao arrependimento, que as pessoas deveriam recebê-lo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E essa era a mensagem que João Batista estava pregando. Arrependam-se dos seus pecados. E o sermão dele não era passando a mão na cabeça de ninguém. Jesus também não passou a mão na cabeça de ninguém, porque aquele que não se arrepender dos seus pecados, aqueles que não reconhecer que Jesus é o próprio Deus, aqueles que não querem saber do Senhor Jesus, ou é salvação, vida eterna com Jesus, ou condenação eterna, juntamente com o diabo e seus anjos. Não há meio termo no reino de Deus. Ou você recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e tem a vida eterna e viverá eternamente com Jesus no céu. Ou você será rejeitado porque ele nunca vos conheceu e será lançado no inferno com o diabo e os seus anjos. Então é muito sério. Hoje é dia de arrepender-se dos pecados. Jesus ainda está dando chance e oportunidade para as pessoas se arrepender e voltarem para ele, aqueles que um dia tiveram um encontro, um dia tiveram na presença de Deus, mas por algum motivo saíram da presença de Deus e foram buscar as coisas desse mundo, as riquezas. Nós devemos buscar as coisas lá do alto, do céu, e não as coisas dessa vida, dessa terra, porque aqui tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E essa era a pregação de João Batista. João Batista, primo de Jesus, veio pregar o arrependimento. Arrependam-se.
Arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus é chegado, e o reino de Deus chegará nos corações daqueles que confessar com a sua boca e crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, aí sim será salvo. Então devemos confessar e crer no nosso coração que Jesus é o nosso Salvador. É Ele que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. O próprio João não queria, batizar Jesus porque ele se sentia inferior a Jesus. Ele mesmo disse: importa que ele cresça e que eu diminua. E é assim que devemos ser. Quem tem que brilhar nas nossas vidas é Jesus. Ele é a luz do mundo, como está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus é a própria luz. É Ele que tem que brilhar. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali devemos fazer a diferença. Pregando o Evangelho ainda enquanto estamos com vida, ainda quando estamos tendo oportunidade. É essa a diferença. E João fez a diferença no meio dele. Ele pregava o arrependimento. E devemos pregar o arrependimento. Somente através de Jesus, confessando os pecados diante dele e nos arrependendo e deixando o nosso orgulho, a nossa soberba, porque não somos nada sem a presença de Deus. O homem não é nada. Temos que buscar ao Senhor Jesus enquanto se pode achar, enquanto estamos tendo oportunidade. E também gostaria de tirar uma dúvida. João Batista não é o João que escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse. Quem escreveu foi o apóstolo do Senhor Jesus, João, não João Batista. Amém? Então fiquem com essa mensagem. Aqueles que por algum motivo saiu do caminho de Deus ou por ter confiado em homens, não confiaram totalmente no Senhor e saíram do caminho de Deus. Retorne o quanto antes, porque a porta da graça está para se fechar. Jesus está retornando para buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida no seu precioso sangue. Que possamos fazer a diferença. Todos os dias temos que nos arrepender. Nós, crentes convertidos, não vivemos na prática do pecado. Mas se pecarmos, como está lá em 1 João capítulo 2, temos Jesus como nosso advogado. É confessar diante dele, se arrepender e não cometer mais aquele ato. E ele nos perdoará. É somente confessando que ele vai nos perdoar. E devemos confessar quando formos dormir os nossos pecados diante de Deus. Amém? Você que nunca ouviu falar de Jesus, se estiver me assistindo esse vídeo pela primeira vez, se arrependa dos seus pecados. Faça essa oração juntamente comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta do meu coração. Reconheço que sou pecador. Reconheço que sou falho. Reconheço que não sou digno, Pai, de nada. Mas pela Tua misericórdia eu fui alcançada. Pai, escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Pai, eu me arrependo de todos os meus atos, de todas as minhas falhas. E confesso, Senhor, que não sou nada sem a Tua presença. É que eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
se você fez essa oração juntamente comigo, o seu nome foi escrito no livro da vida. Hoje você vive uma vida eterna com Jesus Cristo. Amém? E você que saiu do caminho de Cristo, se reconcilie com Ele, pois a volta dele é iminente. Que possamos guardar a nossa fé no Senhor Jesus. Ele está voltando para buscar a sua amada igreja. Amém? E assim como João foi levantado no tempo dele para abrir o caminho para Cristo. E se hoje eu e você estamos aqui, é pela misericórdia de Cristo Jesus. Mas para alcançar a salvação é somente crendo. Crê nele, que ele é o Salvador, e se arrependendo dos pecados. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você não é inscrito no canal, você que estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber o próximo conteúdo quando for lançado aqui no canal. Aperta todas as notificações. E também não deixe de comentar, o comentário é muito importante. O que vocês acharam desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, parentes, nas redes sociais, pois não sabemos quanto tempo nos resta para pregar o Evangelho. Mas enquanto eu estiver com fôlego de vida, enquanto Deus estiver me dando oportunidade, eu vou espalhar a mensagem do verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, para todas as pessoas, através desse canal, enquanto ainda tiver tempo para espalhar o Evangelho. Amém? Eu gostaria de orar pela sua vida agora, neste momento. Senhor Jesus, abençoe todos os inscritos do canal e aqueles que irão se inscrever, seus familiares, Pai, assim como os meus também. Sabemos que os dias são maus, que os dias, Pai, são de angústia, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos aflições, como o Senhor mesmo diz na tua palavra, mas que possamos nos manter firmes na rocha eterna que é o Senhor. Pai, se algum enfermo entre nós, que o Senhor esteja indo de encontro a essa vida, derramando do seu bálsamo e refrigério, libertando essa vida, Pai, trazendo refrigério para ela, meu Deus, e que se cumpra a tua vontade, Pai. Aqueles que ficaram comigo até o final desse vídeo, que o Senhor esteja abençoando a vida deles. Se alguma pessoa que saiu do teu caminho, que se afastou e estava retornando, Pai, que o Senhor possa estar abençoando essa vida, Pai, para que ela se mantenha firme no seu caminho. Não é fácil, Pai, seguir a Ti. O Senhor mesmo diz que seríamos perseguidos por causa do Teu nome. Há pessoas que estão sendo perseguidas por causa do Teu nome. Onde países como o Afeganistão e tantos outros, Pai, o Teu Evangelho não pode ser ministrado. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dessas vidas que têm levado o Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, meu Pai. Abençoe aqueles encarcerados, filhos teus que se converteram ali, Pai, que o Senhor esteja guardando, Pai. Abençoe nossa nação, a nação brasileira, o teu povo de Israel, Pai, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, é que eu te peço neste momento, Pai. Cuida das nossas vidas, Pai. Cuida das nossas vidas, que o inimigo seja repreendido, Pai, que ele caia por terra em nome de Jesus. Não temos partido com ele, sim com o Senhor, Pai. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Em Ti confiamos, não há outro Deus além do Senhor, Pai. Não há outro Deus além do Senhor, Pai. Somente o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai, toda a exaltação, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. E como eu mesmo mencionei, não deixe de compartilhar, de dar o like, porque no momento que vocês dão like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas venham fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Divulguem os vídeos para que as pessoas saibam que somente através do Senhor Jesus há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. João, Evangelho de João 14:6.
Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.